Chegou a hora de mais uma live aqui no Astrologia e Você, uma live muito especial que eu e doutora Miriam Escher preparamos para vocês. Muito obrigada desde agora. Já vou agradecendo a todos vocês que vão participar aqui conosco, agradecer também aqueles que vão assistir posteriormente esta live e dizer que vocês com certeza gostarão desse conteúdo, porque é um conteúdo inédito, um conteúdo que pouca gente tem coragem de trazer aqui na internet para vocês. É um conteúdo inovador porque nós vamos falar de astrologia médica e trazer uma especialista, que é a doutora Miriam Escher, que é uma médica especialista em neurociência, em medicina integrada. Ela vai falar bastante sobre o perfil dela, como ela atende os pacientes. Bem, mas eu vou, neste momento, já todos os agradecimentos feitos, eu vou adicionar a doutora Miriam, que eu imagino que ela já esteja aqui online com a gente. Então, deixa eu ver que Miriam já está online. Miriam, bem-vinda. Chegue aqui com a gente. Vamos ver. Deixa eu tentar mais uma vez. Miriam, eu já te convidei. Veja se aparece para você aí o convite para você entrar com a gente, por favor. Deixa eu tentar novamente. Eu enviei o convite novamente, doutora Miriam. Vamos ver. Opa, ei, deu Olá, certo. querida. Lei do Bem-vinda. mínimo, né? Lei do Bem-vinda, mínimo. doutora. Tudo bem contigo? Eu tô ótima. E você? Ótima. Sempre linda, como sempre. Nós Querida, vamos uma querer honra estar saber. aqui. Ah, obrigada. Nós vamos querer saber qual que é o segredo para essa pele maravilhosa. Vamos querer saber tudo nesta live de hoje. Maravilha. Eu acho que o segredo é exalar a nossa essência, né? Estar conectado com quem a gente é, com a nossa verdade. Isso faz muito bem. Para mim, isso é saúde de verdade, né? É a gente ser, Aham, a gente determinou o que seria quando a gente fez aquele plano lá na chegada aqui na Terra, né? Que a gente falou bastante sim, disso hoje. é verdade. Hoje nós fizemos uma preparação, né, um alinhamento para trazer aqui para vocês e falamos muito sobre isso, sobre o contrato que a gente faz lá, né, antes da gente chegar aqui nesse planeta, e o contrato é representado por um mapa astrológico. Mas Doutora, assim, eu me sinto muito grata, né? É uma honra realmente do coração, da profundidade do coração, estar aqui com você, receber o seu convite, te receber também aqui, né, na minha casa, no meu Instagram, para a gente falar de um assunto que é um assunto, como você falou, inovador e ao mesmo tempo ancestral, né? E que é ancestral, tão sim. relevante e tão poucas pessoas abrem o coração para poder sentir a grandeza que existe em conectar o nosso espírito no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente com a Uhum. cultura. É verdade. Você falou uma coisa bacana, né? Que é um assunto inovador, diferente. Poucos têm coragem de vir falar sobre isso aqui, e ao mesmo tempo é um dos assuntos mais antigos que se tem registro. Eu estava
olhando hoje alguns livros, algumas referências sobre de quando é que se começou a utilizar a astrologia junto com medicina, e eu achei aqui, eu vou ler para vocês, um dos registros mais importantes vem da Grécia Antiga, no quarto século antes de Cristo, Hipócrates, né? Todo mundo Pai da sabe quem foi Hipócrates. Ele era um médico e ele era astrólogo. E ele usava com certeza as duas técnicas, né? A sabedoria astrológica com a medicina, sobre o uso da astrologia junto com a medicina. Depois disso, no século I antes de Cristo, um médico chamado Claudius Ptolemy, ele escreveu um livro chamado Tetabiblos, e é um dos tratados mais importantes sobre astrologia médica. E esse tratado, ele, para nossa sorte, ele não foi queimado na Inquisição, ele sobreviveu. Então, a gente tem alguns registros, poucos, mas nós temos registros, né, de como que era utilizada a medicina lá no passado, antes de Cristo. Tem também um registro de que tem alguns livros que foram traduzidos e que sobreviveram, eles vêm do século IX, do século X, né, do século X, não sei como é que fala, escrito pelos povos turcos, os povos árabes. E esses povos usavam a medicina junto com a astrologia, né? E esses médicos, na época, eles eram chamados de médicos matemáticos, porque eles sabiam muita matemática, porque, como vocês sabem, software é coisa recente, né? Na nossa, olhando essa cronologia. Naquela época, então eles tinham que ser médicos e matemáticos para poder utilizar a astrologia, né, junto com medicina. E a astrologia era usada como diagnóstico, né? Hoje nós temos inúmeras formas de se fazer diagnósticos, aí eu vou passar a palavra para você, né? Mas naquela época ela era usada como diagnóstico, porque não tinha raio-x, não tinha ressonância magnética, não tinha exames de sangue, né? Então só tinha os astros para eles é, terem alguma noção do que era o problema da pessoa. Então, eu vou passar a palavra para você e quero saber o que que você acha disso tudo, doutora Miriam. Fantástico. Duas é a citação de Hipócrates, né? Pai da medicina, considerado pai da medicina, e uma das principais citações dele, dos ensinos dele, né? E eu nem sabia que ele era astrólogo também, então gratidão por você compartilhar essa informação. Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento, né? E o Uhum, alimento é é fantástico. tudo aquilo com que a gente entra em contato, seja Uhum, um alimento nutricional, físico, né? Seja uma atividade física que também funciona como um ótimo alimento, seja uma amizade que nos nutre, que nos fortalece, né? Seja uma companhia de vida para construir objetivos comuns, né? Seja uma forma de a gente se conectar com o nosso ser na natureza, na praia, o que quer que seja, tudo isso é alimento. Então, por isso que eu falei, né? A beleza está em a gente transbordar a nossa essência. Porque quando a gente alimenta a nossa essência com mais e mais de nós mesmos, o transbordo disso é a santa beleza. É uhum, realmente lindo. manifestar essa medicina integral, né? Isso estar de forma integral em nós. E o Uhum, segundo ponto, né, que você traz é essa capacidade
né? Ele tem toda essa natureza, ele sabe funcionar naturalmente. Ele tem todos os processos mais inovadores, mais extraordinários para nos autorregular, para nos Uhum, autocurar. Porém, uhum, o que que acontece? Se a gente estiver muito distante da conexão com o nosso corpo, a gente acaba, às vezes, não ajudando muito esse organismo que naturalmente tem a sabedoria intrínseca para funcionar de forma plena. A gente acaba uhum, não ajudando muito, ou às vezes até prejudicando com aquilo que a gente escolhe para a nossa vida, né? Para a nossa convivência diária, para a nossa rotina. Então, eu acredito que essa numerologia que você traz, ela é muito alinhada à minha visão, porque a gente precisa dimensionar um pouco mais numericamente a qualidade da vida que a gente está vivendo, né? Se essa uhum, vida realmente tem sido uma vida ou se está sendo uma sobrevivência, né? Matando uhum, a fome ao invés de nutrir, por exemplo, uhum, né? Se arrastando ao invés de ter disposição física, tesão pela vida, como a gente conversou hoje mais aham, cedo, né? aham. Tesão por ser quem se é, por colocar projetos no mundo, por poder comunicar, como a gente está fazendo aqui, uma verdade que faz muito sentido no nosso coração. Então, do que você traz como introdução, me fica um pouco disso para compartilhar. Uhum. Ai, que bacana. É muito bom poder vir falar sobre a astrologia médica. É um tema que eu gosto muito. A minha primeira formação em astrologia médica tem quase 20 anos, deve ter uns 18 anos que eu fiz. E eu não posso dizer que eu sou uma especialista em astrologia médica, porque tem tanta coisa para estudar e a gente nunca consegue estudar tudo, mas eu trago esse conhecimento, né, de cursos e estou sempre lendo. E o que é muito interessante é que, assim, às vezes, utilizando a astrologia médica, a gente pode ver tendências de questões médicas que vão aparecer na pessoa é, no presente, no futuro, ou talvez que elas nunca se venham a acontecer. Talvez o indivíduo tenha o merecimento de não ter isso, né, do ponto de vista espiritualista, talvez ele tenha recebido o merecimento de não passar por uma determinada situação. Pode ser que aquele ponto esteja no mapa dele e que por alguma questão ele conseguiu transmutar antes que se materializasse em formato de alguma somatização, de alguma doença. Se eu falar alguma palavra incorreta, por favor, me ajude, doutora. E a astrologia médica, de maneira alguma, que fique muito claro, vai anular ou vai sobrepor um trabalho médico. É o contrário, ela vem antes para quem tem chance de ter oportunidade de uma leitura astrológica, trânsitos astrológicos, trânsitos também podem mostrar que podem acontecer algumas questões de saúde num determinado período, e antecipar e assim chegar ao médico para que possa ser feito o diagnóstico utilizando toda a tecnologia possível do nosso tempo, né? Tecnologia é, das mais diversas e outras sabedorias que os médicos já estão usando, né? Como você bem usa tantas e outras técnicas, sabedorias que às vezes nem são da medicina em si. Então, gostaria que você falasse mais sobre isso para a gente, por favor, doutora. Perfeito.
Você me fez lembrar da minha palestra no ano passado no Congresso da Sociedade Brasileira, né, de Enneagrama, onde um trecho da fala foi assim, né? Eu percebia que muitas coisas estavam por detrás de um diagnóstico, né? Então, quando a gente coloca lá um nome de uma doença, né, uma doença autoimunológica, um câncer, um hipotireoidismo, que é muito comum nos dias de hoje, né? Uma endometriose, que também está ficando cada vez mais comum. Uhum. Quando a gente coloca um diagnóstico no nome de uma doença, de um adoecimento, isso já está acontecendo muito antes daquele diagnóstico chegar. Uhum. Né? Então, quando você traz a leitura do mapa astrológico como sendo um apontamento, talvez lá Uhum. 5, 10 anos antes daquele diagnóstico chegar, Uhum. já haveria um possível apontamento Uhum. para que aquela pessoa, olha, tem alguma coisa aqui que não está batendo legal para o seu corpo, Uhum. né? Tem uma sinalização aqui de que talvez alguns hábitos precisam ser modificados, ou do que Uhum. talvez seria interessante você fazer um exame ginecológico, ou, né? Então, e Uhum. a partir daquilo ali, a pessoa traz aquilo para a realidade física. A gente falou muito de uma analogia de astrologia como céu e terra, né? Então, Uhum. o céu trazendo esse mapa que vai apontar um direcionamento e a figura do médico na terra executando a pesquisa através de um exame, através de uma consulta, né? De uma avaliação clínica, enfim. E a pessoa faz aquilo e ela acaba muitas vezes prevenindo, e a medicina que eu trabalho, a visão médica que eu trabalho é de prevenção, que aquele adoecimento, aquela tarjeta com aquele diagnóstico, Uhum. chegue e seja colocada para ela como muitas vezes, eu escuto isso bastante, algo irreversível, né? Então, uma das coisas que eu Uhum. mais escuto de pessoas que chegam no consultório. Ah, o doutor falou que eu vou ter que usar esse remédio o resto da vida. Remédio de pressão é pro resto da vida. Uhum. Antidepressivo é pro resto da vida. Remédio para Uhum. dormir é pro resto da vida. E aí eu sempre faço uma pergunta, né? Primeiro para mim, porque sou uma estudiosa da área, então é importante para mim compreender, né, a nível mental, a nível técnico, e sempre transmito isso para a pessoa também, você nasceu precisando desse remédio? Você nasceu, Uhum. você cresceu, você se desenvolveu precisando desse remédio para pensar em tomar esse remédio para o resto da vida? Que 5 anos saudável, um serinho, será que alguma coisa poderia ser feita para que você retorne a um estado de harmonia interna? Ou será que fica mais fácil eu aceitar essa fala de que eu vou estar dependente de um remédio pelo resto da minha vida? Uhum. E aí cai naquele lugar da autorresponsabilidade, né, Vânia, que é a veia central do trabalho. Quando eu me responsabilizo, quando eu tomo a consciência de autorresponsabilizar por mim mesma, eu provavelmente vou ter dificuldade em acolher uma fala como essa, de que eu vou precisar tomar um remédio pro resto da vida. Uhum. Porque aquele remédio é uma terceirização da minha responsabilidade. E aqui eu não estou falando contra os Perfeito. medicamentos, tá? Eu prescrevo medicamentos. Existem épocas e movimentos da vida que a pessoa vai sim precisar de uma correção bioquímica, por exemplo, de um Uhum. estado Sim. depressivo profundo, né? Por exemplo, de um estado de uma obesidade mórbida, uma obesidade crônica, né? De uma questão renal. Então, a pessoa vai precisar de um medicamento. Mas, às vezes, a gente precisaria de um medicamento por um período, se a gente estivesse fazendo outros ajustes que nos levariam a reorganizar a bioquímica interna enquanto eu estou tratando com o remédio. Para que lá na Uhum. frente, daqui 2, 3, 5, 6 meses, um ano, eu começar a fazer um desmonte. Eu nunca começar a me reorganizar internamente
para prever esse desmame lá na frente e simplesmente acreditar que o meu corpo vai estar dependente de um remédio pelo resto da vida, a tendência é que eu adoeça cada vez mais e que esse Uhum, remédio, depois, como a maioria deles bloqueia reações no corpo, vai pedir um outro remédio, um outro remédio, um outro uhum, remédio. E no final da vida, classicamente, a gente vê a tal da polifarmácia acontecendo. uhum. Então, Sim. também quando a gente traz a consciência da autorresponsabilidade, quantas coisas a gente pode ver antes de um diagnóstico, né? Para que a gente possa estar cuidando do nosso corpo, Uhum, cuidando da mente, das nossas emoções, do nosso espírito, de um lugar de autoconsciência, de um lugar de autorresponsabilidade. E a partir daí, viver uma vida de adulto responsável pelo seu próprio cuidado. uhum. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Como que começou na tua carreira a curiosidade por juntar essas sabedorias milenares nos seus diagnósticos, nos seus tratamentos, que eu sei que não é uma consulta pontual, que você faz alguma coisa sistêmica, né? Conta pra gente isso. Como que foi sair da medicina pura e começar a integrar todas essas sabedorias? Tá? O chamado para medicina, ele é da alma, né? Eu sempre entendi esse chamado como uma vocação. Então, Uhum. lembro da primeira vez, assim, que eu me via nessa figura, aí brincando de boneca, né? Com 7 anos de idade. Aquela coisinha de fazer o exame na boneca. Aham, Então, já desde aquela época, com 7 anos, eu falava que seria médica, né? E quando eu passei, aí foi toda uma história muito interessante de passar no vestibular, né? Eu demorei um tempinho para passar. Quando eu passei em primeiro lugar e eu sempre, assim, nas minhas orações, né? Eu pedia para Deus me dar a última vaga, só quero entrar. E aí eu fui presenteada com a primeira vaga, né? Então eu sempre tive muita conexão com essa força do céu, né? Sempre fui uma pessoa aham, conexão mesmo, de conversar, acreditar e fazer acontecer, né? E eu lembro que quando no início tudo era aquela coisa, né? Nossa, passei no vestibular de medicina e agora vou ser médica. E aí você vai vendo a realidade presente da medicina, né? Principalmente a especial medicina ocidental, e você vai se deparando com alguns choques internos, porque aí você começa a ver que essa questão da medicalização é a veia central do que acontece, né? aham, E aquilo para mim foi gerando uma certa frustração, porque justamente pelo que eu acabei de falar, né? Eu acredito que os medicamentos ajudam as pessoas a saírem de quadros. Existem, como eu falei, adoecimentos que eles vão pedir tratamento medicamentoso. Mas medicar por qualquer motivo, na minha visão, muitas vezes é uma abordagem um pouco inconsciente, tanto do profissional quanto da pessoa que acolhe esse tipo de decisão sobre o seu corpo, né? uhum, Então, nessa frustração de precisar, por exemplo, teve uma cliente que ela já usava 5 medicamentos para depressão. E quando ela chegou para mim, na início da minha carreira, eu não sabia o que eu fazia, porque a única forma que eu tinha de ajudá-la era passar mais um medicamento. uhum, E eu sabia que aquilo não ia resolver. Então, eu uhum. sempre tive uma Começou a te visão. angustiar. Travou aqui para Eu mim. Tá me ouvindo? perguntei se começou a te angustiar aquela Isso, situação. isso. Eu sempre tive uma visão voltada para o tratamento da causa, né? Uhum, Então, desde o início da minha carreira, assim que eu formei, quando eu formei, eu fiquei trabalhava com idosos, porque foi o lugar onde eu mais consegui gerar conexão, porque a minha medicina uhum, ela é uma medicina da conexão, né? De uhum, espelhamento, de trazer para a pessoa percepções de mudanças reais que são necessárias para que ela tenha saúde interna, né? E aí, durante 5 anos, eu fiquei trabalhando com idosos, foi o lugar onde eu encontrei mais possibilidade de executar um pouco disso. E aí, depois uhum, que eu saí de um trabalho onde eu era funcionária e fui para um trabalho autônomo de consultório, eu sempre busquei áreas de atuação
que são áreas conectadas a essa visão integral. Então, eu comecei Uhum. estudando medicina integrativa, né? Nutrologia, e aí fui expandindo, estudei um pouco de medicina chinesa, de medicina ayurveda, né? Até eu cair nessa área mais de desenvolvimento, né? Da área da neurociência, e daí conheci o Uhum. Enneagrama, já comecei a trazer essa ferramenta extraordinária, e mais que extraordinária, para mim, sagrada, né? Integrado aí à minha visão de trabalho. Então, sempre para mim, o raciocínio central é causa. Qual é a causa que está gerando este adoecimento? Quando a gente Uhum. entende a causa, sim, a gente pode até usar um medicamento para sair da crise, para contornar aquilo que está acontecendo muitas vezes há muitos anos, mas a gente não vai ficar agarrado a essa visão de que aquilo é pro resto da vida e não tem outra escapatória. Uhum. Outra escapatória, que é você retornar para você, que é você entender a causa e a partir da solução da causa, você Uhum. soltar aquele aprisionamento do sistema nervoso Uhum. autônomo Uhum. que está gerando a necessidade daquele medicamento, por exemplo, antidepressivo, né? Que é a grande massa hoje é nessa linha, né? Uhum. Remédio para Uhum. dormir, antidepressivo. Então, existe uma tensão ou várias e inúmeras tensões no sistema nervoso que está gerando essa necessidade. A partir do momento que a gente Uhum. começa a olhar para esta causa raiz, a gente vai soltando. E progressivamente, esse sistema que funciona de forma inata, natural, vai conseguindo se reorganizar no corpo, nas vias nervosas. Vai Uhum. aumentando a neuroplasticidade, que é Uhum. a capacidade de criar Maravilhoso. novas vias neurais, novas conduções nervosas para reorganizar o sistema. E aí sim, volta a Uau, plenitude. maravilhoso. E a questão dos traumas, quando ressignifica ou a pessoa consegue compreender e sair daquele círculo vicioso do trauma, o que que acontece no corpo da pessoa, na mente, nas emoções? Isso é muito interessante, tem uma abordagem que eu amo falar. Porque imagina que um trauma, ele gera uma carga sobre o sistema, né? Uhum, Então, vou trazer um exemplo que fica mais fácil de a gente entender. Você perdeu um ente querido, exemplo TED cliente, né? Você perdeu um ente querido, esse ente querido era muito importante na sua vida. E você entra em um choque. Mas uhum, o que é perder uma pessoa querida, um fim de um uhum, relacionamento, o não passar no vestibular, imagina, eu naquela coisa do vestibular, toda vez que você não passei é um choque. Então, o uhum, choque, a gente chama de choque biológico, né? DHS, tem algumas palavras técnicas para isso. Ele compreende três sensações: medo, solidão e impotência. O choque coloca a gente em estado de medo, de solidão e de impotência. Não uhum. tem Os o que três fazer. Os simultaneamente? três acontecem simultaneamente. Uhum, Por exemplo, a perda de um ente querido, que eu estou trazendo como exemplo. uhum, Você sente um medo violento, porque aquela pessoa não vai estar mais com você, uhum, você se sente só e você se sente impotente, porque você não tem nada para fazer diante uhum, daquilo, né? A não ser chorar. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? Vou trazer um exemplo de uma cliente minha com enxaqueca. Ela tinha enxaqueca há cerca de, acho que eram 22 anos. E num dos uhum. acessos que a gente fez para compreender a causa dessa enxaqueca, ela acessou uma memória que levou ela a se conectar com a perda do pai há 22 anos atrás. Tá. Uhum. E aí, no que ela se conectou com a perda do pai, ela começou a chorar, né? Então ela chorou, ela lembrou de. Mas por que eu tô pensando? Não tem porquê. Apenas se conecta com permissão. E aí tem todo um trabalho da gente fazer isso num lugar seguro, né? Em acolhimento. Uhum, Porque aquela uhum, carga nervosa da perda do pai ficou gravada no sistema dela. uhum. E todos os dias ela gostava de comer. Vou trazer uma lembrança com o meu pai. Oi? Tá. Eu e o meu pai, a gente gosta muito de mexerica, aquela mexeriquinha pequenininha. Então, vou trazer para você Uhum, entender o exemplo.
Uhum. Então, toda vez que eu sinto o cheiro de mexerica, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu pai. Uhum. Sim. Então, vamos supor que ela super gostava de mexerica junto com o pai dela. Todas as vezes que ela descasca uma mexerica, lembrando ela do pai ou não, o sistema nervoso dela vai disparar um gatilho que vai fazer ela se conectar com a memória da morte do pai. Porque o pai Uhum. não tá mais ali para chupar uma mexerica com ela. Uhum. Conscientemente ou não, tá? Vamos supor que o pai dela, ela gostava de carro, o pai dela gostava muito de carro. Então, toda Uhum. vez que ela vê um carro que chame a atenção, que desperte ela aquela sensação de uma viagem, de um passeio no carro, pode ser que ela fique estranha, que parece que está faltando alguma coisa, mas ela não sabe bem o que é, nem sabe por que ela fica estranha. Mas é o corpo Uhum. fazendo a associação e a memória com aquela Uhum. pessoa que é querida. E o que Uhum. acontece? Essa tensão ela vai ficando no sistema sempre em busca de solucionar. Ela vai trazendo, ela vai atraindo situações para você olhar para aquilo para solucionar a tensão. Uhum. No caso dela, a tensão tinha sido o quê? O pai faleceu, ela era a responsável, aquela faz tudo, não tem? A faz tudo da Uhum. casa. Ela teve Uhum. que cuidar dos trâmites do enterro do pai, ela teve que dar força para todo mundo, ela era a forte da família, ela não podia sucumbir, ela não podia chorar, e durante 22 anos ela não tinha vivido o luto da morte do pai. Uhum. E o sistema dela trazia experiências atrás de experiências que disparavam enxaqueca para que Uhum. ela vivesse esse luto. Só que ela não sabia que Uhum. a enxaqueca era por causa disso. Então, o que que ela fazia? Remédio, remédio, remédio. Botar um ponto que tinha enxaqueca, até chegar um ponto que tinha enxaqueca praticamente toda semana, sei lá, dia sim, dia não. Aham. Imagina o que é viver uma vida com enxaqueca dia sim, dia não. Uhum. E Que aí, o nível que que de qualidade de aconteceu? vida. Ela se livrou da enxaqueca O que com o aconteceu foi que tratamento? depois que ela acessou isso, e a gente faz isso, como eu falei, num container seguro, né, em Uhum. acolhimento, e quando ela se permitiu ali enxergar que ela não tinha vivido esse luto e que durante esses 22 anos ela estava em suspensão, eu falo que é como se você viesse para um estado suspenso do corpo. E o corpo fica tentando te chamar de volta. Por isso que dói. Uhum. Então ela estava vivendo dessa forma e quando ela conseguiu entender, quando o corpo faz de novo, junto com a mente, conexão do que é o problema, o que acontece? A via se reconecta. Então a Uhum. mente volta, a emoção volta a encaixar no corpo. Aquela parte que estava fragmentada lá atrás, tentando solucionar o problema, volta a encaixar no corpo. E aí o corpo Fantástico. alivia. Então, aquele Que nódulo tensional, fantástico. emocional que estava acontecendo ali, ele começa a dissolver. Uhum. Então, essa pessoa, ela de enxaqueca que era várias vezes na semana, ela passou a ter enxaqueca muito pontualmente, sei lá, cada 2 meses, uma crisezinha que ela tomava uma dipirona já resolvia. Percebe o Uhum. nível de melhora de um quadro desse? Com uma sessão, né? Uma sessão, que Uma sessão. incrível. Lógico que nós Incrível. mas digo assim, causa da Uhum. enxaqueca, Uhum. a descobrir a causa da enxaqueca, foi uma sessão, que foi a sessão de quando ela entendeu que era associada à morte do pai, né? Uhum. Então, essa sessão liberou toda aquela carga de conflito que ela tinha relacionada a esse assunto. Existem Uhum. várias outras que poderiam estar também gerando enxaqueca. E provavelmente tinham, porque a enxaqueca não sumiu totalmente. Ela estava bem mais espaçada, mas ainda tinha um ou outro episódio. Então, provavelmente o sistema ainda tinha alguma coisa associada a isso, né? Que aí a gente vai aprofundando e vai descobrindo. Então, funciona mais Uhum. ou menos dessa forma. Quando o sistema consegue conectar a informação na queixa, aí é como se desse o comando assim, o cérebro desse o comando. Pronto.
Agora você conseguiu compreender o que que era a causa. Então agora pode soltar o sistema nervoso. E aí acontece a descarga. No caso dela foi um baita choro, né? Às vezes são tremores, às vezes é bocejo, às vezes é tosse. Existem várias formas de o sistema liberar a carga. Aham. Que fantástico, doutora. Maravilhoso. Quanto tempo mais ou menos a pessoa fica? Não sei se a palavra correta é tratamento, ou que você faz o acompanhamento quando é uma questão de trauma, questão que precisa mais, além de cuidar como você cuidou dessa pessoa da enxaqueca, cuidar sistemicamente. Quanto tempo mais ou menos? É Ou muito, caso é um caso? é muito diretamente dependente da necessidade da busca e da disposição de cada Uhum, pessoa. Por uhum, exemplo, existem pessoas que elas querem apenas fazer um exame médico, um exame hormonal, né, laboratorial, e ajustar essa parte mais laboratorial. Então, nesse uhum, caso, a gente vai fazer um atendimento mais pontual, ou para quem está chegando no início, eu faço um bloco de 3 encontros. Um para a gente se conhecer, uhum, entender as necessidades, outro para avaliar os exames, montar uma suplementação, e outro para fazer uma revisãozinha, né? Então, esse uhum, seria o mínimo, a coisa mínima a ser feita para quem quer só um atendimento médico simples, vamos dizer assim. Aquela uhum, pessoa que quer um atendimento médico e ela quer ir um pouquinho mais além, aí geralmente eu trabalho um período um pouquinho maior, de 6 ou 9 encontros. E aí eu vou desenvolver com ela toda a parte de consciência de saúde. Então, por tá. exemplo, em um encontro a gente vai Maravilhoso. falar sobre alimentação funcional, em um encontro a gente vai prescrever suplementação, vai avaliar exames, a gente vai Uhum, passar por um processo de desintoxicação, que é muito importante no processo, né? A gente vai estruturar a parte toda de atividade física, de suplementação proteica, que às vezes é necessário se a pessoa tem magreza ou se a pessoa tem também obesidade, a gente vai modificar os hábitos alimentares dela. uhum, A gente vai estruturar toda essa parte de hábitos, organização do tempo, começar a se colocar na prioridade. Então, é como se fosse um coach, né, aí dentro até uhum, da sua área de atuação, uhum, de saúde, onde a gente vai orientar essa pessoa com alguns hábitos que ela vai passar a ter a partir dali, que vai melhorar o estilo de vida dela. Então, vai uhum, construir um novo estilo de vida focado na saúde. E para quem quer fantástico. daí um Uhum, acompanhamento de trauma, né, onde a gente vai fazer. E aí quando eu falo de trauma, eu gosto de esclarecer que trauma não é trauma físico, né? Pode até uhum, ser trauma físico, mas é trauma emocional. Ah, mas eu não tenho nenhum trauma. Grande equívoco. Todos temos. uhum, 100%, né? O nascimento já é um ato lindo, abençoado, maravilhoso e também traumático, uhum, porque a gente sai de um espaço completamente confortável e é, nutrido para ir para um espaço, um mundo desconhecido. Então, a uhum, primeira grande jornada é, do herói, um é, mundo desconhecido, frio, barulhento que a gente é, desconhece. Então, quanto de trauma e incômodo Aí eu acontece, né? peço permissão para fazer um parêntese, né? Na astrologia, a gente consegue ver os traumas que vêm da barriga ou do nascimento olhando pelo ascendente, né? Então, muitas vezes os traumas não são conscientes, mas geram muito medo quando a gente olha um mapa astrológico, por exemplo, as casas de saúde são as casas um, que é a casa do ascendente, né, a casa da identidade, casa 6, que é a casa da saúde e também do cotidiano, da rotina, de como a pessoa cria cria novos hábitos, por exemplo, e a casa 4, né? E quando, por exemplo, uma pessoa tem alguma coisa marcante no ascendente, pode ir buscar que tem um trauma relacionado ou ao nascimento ou aos 2, 3 primeiros anos de vida. Pode ir buscar. Aí, se não está consciente, né, tem que muitas vezes ir para um trabalho como o seu, que vai acessar essas partes inconscientes, vai trazer
e a pessoa vai ter como liberar todo esse processo, né? Como você contou pra gente. É, Por exemplo, às vezes a pessoa tem um Plutão no ascendente. Com certeza o parto foi difícil para ela, foi difícil para a mãe, então ela já nasce, né, como sobrevivente, né? uhum. Passou pelo processo de morte durante o nascimento e ufa, sobreviveu. Isso com certeza terá um impacto em toda a vida da pessoa. E toda vez que ela tem que fazer um processo de nascimento, vai nascer um projeto novo, vai nascer algo novo, volta. É incrível. Existe uma área de estudo dentro dessa linha de neurociência que é a ciência do início da vida, né? Então, para você ter uma ideia, existe uma área de estudo desse início da vida, porque esses Uhum, 9 meses ou menos para quem nasceu prematuro de gestação dentro da barriga da mamãe vai ser exatamente o que a gente vai replicar a vida inteira. uhum, Porque quando a gente tem bloqueios, por exemplo, você faz leitura aí da área de relacionamentos, da área profissional, da área de sucesso, da área de missão, da área de cuidado com a saúde, de todas as áreas da vida. Cada área dessa é um tema. E para uhum, cada pessoa, e aí imagina a variedade disso, uma área uhum, é super fluida, mas a outra é um caos. Então, nessa que é um caos, você acabou de trazer isso, que às vezes vai ter aqueles planetas mais de trânsito mais difícil, vai ser aonde a uhum, pessoa tem mais informações traumáticas. uhum. E a gente tem 90 a 95% de conteúdo inconsciente. Inconsciente, Então, é uma grande incrível ilusão a gente isso, né? achar que a gente não tem informação para ser vista. A gente está aqui para Aham, isso, aham, para ver informação. E aí é por isso que, respondendo ainda mais a sua pergunta, não existe um tempo definido. É uhum, o tempo que a pessoa está disposta a olhar para as questões que estão bloqueando a vida dela. Então, se eu uhum. tenho bilhões de questões bloqueando a minha vida, eu tenho bastante trabalho para ver e para Bastante. olhar, né? Eu vou ficar um tempo maior olhando para É. isso. Se E eu aí tenho menos área, é preciso ter energia para fazer esse trabalho sim, todo também, porque às vezes a pessoa está com deficiência hormonal, né? Aí ela fica apática, às vezes está num processo depressivo, então ela não tem força interior, pelo menos na minha percepção, para fazer aquela mudança de hábito, porque você citou muito a questão de mudanças de hábitos, né? E a gente sabe, eu que trabalho com desenvolvimento humano há 20 e tantos anos, o quanto é difícil mudar um hábito sim, sequer, né? sim. Por isso que eu trabalho muito na via de sustentação do corpo para começar. E assim, eu ouço, não é de um nem de dois, é de praticamente todos os clientes. E de todos que estão verdadeiramente compromissados consigo mesmo, naquela consciência da autorresponsabilidade. O Uhum, quanto que muda quando você começa a fazer uma suplementação, quando você começa a nutrir mais o seu corpo. Tirar uhum, toxicidade da alimentação e trazer uma alimentação mais nutritiva com uma suplementação. uhum, E aí o que eu vejo é que depois que a gente estrutura, porque eu não vou para esse trabalho de trauma depois de fazer, antes de fazer isso. Primeiro uhum, eu faço isso, primeiro eu crio o corpo com a pessoa, para depois a gente entrar nesses acessos, porque aí a pessoa uhum, já está mais segura, ela já está com mais corpo para sustentar o processo, ela já está compreendendo como que ela vai ser a responsável por essa própria cura, né? E aí então uhum, estruturado, ou quem já vem, né? Que eu também recebo pessoas que já estão em processo, que elas já se sentem fortes para fazer isso, aí já é uma outra coisa. Mas se a uhum, pessoa chegou nua e crua e ela quer olhar para esse processo, a gente vai primeiro estruturar essa energia física, para daí então uhum, a gente entrar para os processos mais emocionais. uhum, E aí, como eu uhum, falei, vai ser uma jornada que a própria pessoa vai definir quanto tempo que ela quer, porque eu sempre oriento, obviamente, a gente fazer um ciclo que dê para a gente abrir e fechar, pelo menos um tema central, né? uhum, Agora, é muito comum as pessoas começam com um tema e no processo elas vão vendo outros temas que estavam ocultos
E aí a gente vai desenvolvendo até um momento em que, por exemplo, em média, quando eu vejo assim, pessoa que está aí 8 meses, 12 meses de acompanhamento, a gente já começa, por exemplo, a acessar temas do propósito de vida, sabe? Uhum, De carreira. Pessoas que chegaram muitas vezes afundadas, assim, em estado depressivo. uhum, Então, depois uhum, desse período, a gente está acessando essa consciência, essa essência desse ser, para que ela olhe lá para trás, um ano, caraca, um ano atrás eu estava num estado que eu uhum. me conheci, Maravilhoso. zumbi. Uhum, E hoje, um ano depois, eu consigo começar a entender quem eu sou, eu consigo ter pernas para ser quem eu sou, eu consigo colocar a uhum, minha voz, eu consigo me expressar, eu consigo decidir, porque como que a maioria das pessoas tem dificuldade em decidir por si mesmas, uhum. precisam sempre de uma É, opinião externa para se decidir. uhum. Então eu consigo Trazer decidir a o que eu essência quero. pura, né? Trazer a autenticidade, né? Isso. Poder assumir quem elas são, né? Aquilo que está impregnado ali na alma. Então elas se sentem libertas É. para colocar aquilo para o mundo. É E pelo lindo de ver seu meu trabalho. mapa, você, Parabéns, você doutora. sabe, né, que o quanto que eu sou conectada a essa questão da verdade da alma, A né? verdade, sim, o Expressar. Sagitário muito forte no teu mapa, né? Ali com Netuno, sim. A doutora é minha cliente astrológica, para quem não sabe. E é engraçado, você e eu temos algo em comum, né? Que é na Casa da Saúde. E eu não, acabei não te contando isso. Eu tenho um Netuno na casa 6 e você também tem o Netuno na casa 6. E tanto o seu quanto o meu estão ótimos, eles estão com aspectos positivos no mapa. E quando eles estão com aspectos desafiadores, que são as quadraturas ou muitas oposições, às vezes a situação de saúde fica bem complicada, diagnósticos muito difíceis. Eu tenho Netuno e eu tinha uma alergia que foi considerada autoimune porque a gente não conseguia descobrir de onde que vinha. E aí, é, eu vivi durante, sei lá, 30 anos usando produto no nariz para desentupir, né? Para poder respirar. Pegava a minha respiração. E quando o Quiron estava na casa 12, a casa 12, fez posição exata com meu Netuno, o Quiron é o curador, né? É a cura, é o curador, é o símbolo do curador dentro da astrologia. O Quiron fez oposição exata com meu Netuno. Eu, assim, não, eu não tinha associado uma coisa à outra, né? Mas eu falei, chega, eu não aguento mais viver com esses remédios. Eu fui no médico alergista e nós descobrimos qual era a minha alergia, que ninguém tinha falado o que que era. Já tinha tirado carpete, já tinha tirado cortina, já não tinha mais nada na minha casa. Agora eu vivo numa casa que tem carpete e não tem problema mais. Enfim, eu descobri, em questão de 2 meses, eu não utilizava mais remédio algum para alergia. Então, foi assim, eu tive o merecimento de ter essa cura, né? Quando o Quiron fez a oposição ao meu Netuno. Incrível, eu olho isso e falo, é perfeito. O Quiron na casa 2 foi um merecimento Merecimento. espiritual de me livrar daquele processo alérgico, E né? alergia é Então, o clássico conflito de separação. Não sei se você já fez essa associação, né? Quando você não entender, fale mais pra mas gente, por favor. você já teve um divórcio, né? Pelo que você já me Já, falou lá atrás. já. Uhum. Associa a data a quando começou a alergia, o pós? Né, ficou pior quando eu me mudei para a Inglaterra, porque aí eu me separei dos meus filhos. Pronto. Né? Uhum. É, alergia é clássico conflito de separação. Você começa a ter crise alérgica, vai investigar, ou houve um divórcio, ou houve separação dos filhos, mudança de um lugar para o outro, mudança de trabalho. Então, vai ter contexto de separação dos pais,
contextos dos pais se separando, vai ter uma história Uhum. relacionada à separação, porque a pele, ela é a nossa cobertura e ao mesmo tempo é o tato, né? É onde a Uhum. gente se conecta. Uhum. Então, quando a pele começa a ficar ferida, é porque os contatos estão feridos, né? Então, é Uhum. muito nesse contexto com o outro, né? Uhum. Com um Uhum. contexto que está sendo distanciado, está sendo separado. Uhum. E aí, às vezes, É são separações maravilhoso. mesmo, sabe? Às vezes são separações de outras pessoas. Mais comumente, isso é contextos mesmo reais de separação, Uhum. que dão crises bem intensas. Maravilhoso saber disso. É, Se a gente junta medicina, a astrologia médica com a medicina tradicional, com certeza a gente pode melhorar mais esses processos, né? Deixa eu ver quem. sim. Tem uma pessoa falando de Portugal. Ah, Mafalda. Minhas queridas, estou ouvindo pela primeira vez as vossas partilhas aqui de Portugal. Estou encantada. Sou psico e astro há muitos anos, mas a astrologia é minha verdadeira missão desde criança. Que maravilha! Obrigada pelo comentário, obrigada por participar e obrigada a todos vocês que estão com a gente aqui. Já estamos há quase uma hora. Sim, obrigada. Maravilhoso. Ah, E olha como ela está vem de falando da criança. Mafalda, a Vânia estava falando do Netuno e eu tenho na casa 7 em Sagitário. E a doutora Miriam também tem em Sagitário, só que é na casa 6, Isso, bem pertinho. bem pertinho. Aí a gente vai encontrando essas sincronicidades, né, Vânia? Como que vai conectando É, as é, informações. é E maravilhoso, é. Eu acho que juntar essa sabedoria, né, a sabedoria astrológica, buscar todo esse conhecimento astrológico médico com as outras sabedorias que você aplica no seu dia a dia, pode ser muito produtivo, até para antecipar processos, né? Eu tive algumas experiências muito marcantes nos últimos meses de pessoas, de clientes meus que vieram me falar: olha, Vânia, você me falou a partir dos meus trânsitos ou da minha revolução que eu precisava buscar um médico e realmente se eu não tivesse ido ao médico a coisa teria sido muito séria. Obrigada. Muita gente veio me falar e uma coisa que é para mim óbvio, né, na revolução solar da pessoa, quando eu vejo alguma coisa complicada ali na casa 6, mesmo que a pessoa viaje para poder ganhar para mudar, né? A gente tem o livre-arbítrio para viajar e fazer uma revolução solar diferente, eu falo, olha, mas a original, se você estivesse no local onde você nasceu, seria isso. Então, vai buscar teu médico, por favor. Não vamos correr esse risco, não vamos apostar no livre-arbítrio. Né? Quando a questão está relacionada à saúde, eu falo mesmo, assim, na lata, sem medo. Eu falo, olha, vai para o médico. É ano de fazer diagnóstico completo. isso. Então, não poupe, por favor. É o foco na prevenção, né? É exatamente o que a gente falou no início. Existem muitos conteúdos a serem vistos, mas muitos. E se a gente não der essa prioridade, ontem eu fiz uma outra live com uma amiga, Angel, que se a gente não colocar a gente na nossa agenda e não se der essa prioridade de cuidado, a gente vai ficar esperando aparecer um adoecimento, como falei, 5, 10 anos depois Uhum, vai aparecer um adoecimento, porque o corpo vai precisar aumentar o volume para você uhum, ouvir o que ele está te chamando, uhum, né? E aí, muitas vezes, esse volume está alto demais, você vai ter que, né, às vezes, investir mais tempo, mais energia, mais dinheiro em um diagnóstico que às vezes, eu não gosto de dizer irreversível, porque eu acho que sempre tem algum tipo de coisa que possa ser feita, pelo menos para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? uhum. Mas um diagnóstico muito mais denso e muito mais complexo de modificar do que se você tivesse alguns anos antes olhado para as questões de fazer um Uhum.
terapêutico. E para mim, terapia é para todas as pessoas, né? Para todas. Eu sou terapeuta, Uhum. trabalho com isso e tenho minha terapeuta, meus terapeutas, que você é uma delas. A depender do qual é o assunto, eu tenho Uhum. uma pessoa que vai fazer uma consultoria Aham. naquele assunto. Então, Aham. todos nós, seria importante que todos nós olhássemos para esse lugar do autocuidado, que todos nós nos dessemos uma chance, por exemplo, de ter um profissional da área da saúde que tenha essa visão, né? De ter um astrólogo, alguém que vai fazer uma leitura, vai dar um direcionamento nas diversas áreas da vida. Então, Uhum. se a gente tem essa oportunidade, por que não? Por que Uhum. não nos colocar nesse lugar de olhar para os nossos conteúdos de um lugar de amorosidade, de gentileza com a gente mesmo? Uhum. Por que não cuidar do nosso maior bem, que é, É, é. né? O nosso templo é onde vive o nosso espírito, a nossa alma. A gente tem que cuidar, a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de cuidar da gente mesmo. Ela não cabe mais ninguém, né, Vânia? A não ser ela. E principalmente, né, se você quer viver uma vida longa, com qualidade, É isso. para viver mais e mais o propósito de vida, que cuide bem de você. Eu falo que o meu trabalho acontece bastante lá na energia 3 do Enneagrama, né? Sua casa. Aham, Que é um trabalho de choque, né? Tipo assim, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Vamos fazer essa anamnesezinha aqui aham, pra gente checar numericamente se tá tudo bem. E aí exato, eu é. faço algumas perguntinhas, como é que tá a libido? Nossa, um desastre. Como é que tá a atividade física? Ixi, não sei o que que é isso, não sei. Como é que tá a alimentação? Ai, doutora, dá pra passar pra próxima pergunta? É. Ah, Até não então quero tava tudo trabalhar bem. essa dimensão. Essa da alimentação eu deixo para lá. Vamos só fazer as outras, cuidar das outras dimensões. O problema é só a depressão. E não é, né? Tudo está integrado. Tá tudo O mapa integrado. astrológico são 12 casas. A gente até não falou do conceito hermético que a gente tinha falado que nós falaríamos aqui, né? Tudo integrado, são 12 casas, todas elas estão integradas, todas elas têm as polaridades. Então, se você tem algo na casa 6, a casa 12 está vibrando nela, como eu contei do caso do Quiron, que estava fazendo oposição, ele estava na 12 fazendo oposição. Então, tem o conceito hermético, né, das polaridades, tem o conceito hermético da correlação. Na astrologia está tudo correlacionado. Então, casa 6 é casa da saúde. Ah, tá com muito estresse, muita pressão lá em cima. Casa 10, um Saturno complicado lá em cima, com certeza a correlação vai acontecer para a casa da saúde, né? Então, se você puder falar, a gente já está com o tempo Nossa, bem adiantado, um pouquinho mais me sobre o chamou para conceito falar de hermetismo, hermético. já abriu aqui, ó. Tem que fazer outra live só para falar disso, né? Provavelmente vamos precisar de Vamos uma live outra para falar de live, leis porque esse herméticas. assunto é maravilhoso, né? As leis herméticas elas É, o são coração também da já mesma dispara, o época que coração já se está aqui usava a disparado. medicina lá na Eu Grécia, né? falo assim, né, Vânia? Acredite você ou não, se você pegar essa caneta e jogar, ela vai cair, né? E por que que ela vai cair? Porque existe uma lei chamada gravidade que prevê que todo objeto que está aqui sobre a superfície da Terra, se você soltar, e ele vai tender a ser atraído pela Terra, né? Ele vai lá para o chão. Então, as leis herméticas são leis universais. A gente acredite ou não, é assim que funciona o universo, né? Então, a primeira grande lei, a lei do mentalismo, o mundo é mental. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente traz na nossa mente, porque o que chega na nossa mente a gente cria, né? Então, que tipo de pensamentos, que tipo de emanação mental eu estou trazendo para a minha realidade? Porque se eu estou sempre culpando o outro pelo que eu estou vivendo, é isso que eu Uhum, estou criando, né? Uma uhum, terceirização de responsabilidade. A segunda lei hermética você falou, né? Correspondência. Então, em cima uhum. como embaixo, né? Tudo que tá dentro tá fora. Se eu tô vivendo fora uma realidade completamente diferente da que eu gostaria, não é o outro que é responsável por isso, sou eu tô criando isso dentro de mim, eu tô vivendo isso dentro de mim.
Então, a gente traz aqui muito esse conceito da autorresponsabilidade, da autopercepção, da autoconsciência, né? A terceira lei é a vibração. Então, eu vibro, eu emano aquilo que realmente eu tô vibrando em mim, né? Então, se eu vibro Uhum. amor, eu atraio amor. Se eu vibro vingança, se eu vibro medo, se eu vibro vergonha, é isso que eu atraio. Então, muito do trabalho que a gente faz de limpeza do inconsciente, liberação de traumas, é para limpar essa vibração que está tensionada ali, gerando medo, gerando bloqueio, gerando tensão, né, gerando culpa. E soltar isso para que você possa emanar uma vibração muito mais pura, muito mais conectada com a essência, com a verdade interna, e a partir daí atrair uma nova realidade para você vivenciar, né? A quarta lei das polaridades. Então, tudo que se manifesta tem uma polaridade masculino, feminino, né? Uma polaridade oposta. O yin, o yang, Uhum. né? O frio e o calor. Uhum. Então, essas polaridades, elas tendem a puxar para um lado. E aí a gente vê muitos conceitos, às vezes, de visão unilateral, de julgamento. Mas sempre tem um outro lado também. Então, aí a gente Uhum. trabalha muito como olhar para esses dois lados e gerar uma Uhum. terceira força. Uhum. Falou até disso hoje, né? É. A lei do gênero, que aí a gente vai falar desse princípio masculino e feminino, sempre uma força mais voltada para a ação, para a execução, para a manifestação, e uma força mais voltada para o sentir. Então, em nós, como seres humanos, o quanto é importante eu ter poder de materialização, de ação, e eu ter poder de conexão com essa minha essência, com essa minha verdade, unindo Uhum. as duas, poder trazer para o mundo aquilo que é a verdade do meu ser, né? E a lei do ritmo, que diz que tudo, até a gente começou aqui, tem um ritmo, tem a hora de chegar chegar o convite de Uhum. entrar, que tudo na natureza tem um ritmo. Se você planta uma sementinha, não é amanhã que ela vai crescer. Ela tem um tempo Uhum. para germinar, para começar a botar seus primeiros brotinhos, para crescer, para florescer. Tem os ciclos. As Uhum. estações têm. Não é sempre primavera. A gente está na primavera, mas daqui a pouco já vem o verão, né? Então, eu estou aqui em uma estação, você está aí provavelmente em outra. Você está em qual estação aí? Aqui já vai entrar o Já vai outono, entrar né? É. o outono. Aham. Então, a lei do ritmo. E para fechar, a lei da causa e efeito. Eu Leves, planto, né? exatamente. Eu vou Uhum. colher. Então, essas 7 leis são as leis herméticas que regem tudo o que acontece no universo. Uhum. Quanto mais inconsciente a gente está delas, mais a gente torna real aquela frase do Jung, né? Pra gente já ir Uhum. fechando, que enquanto você estiver inconsciente, enquanto você não tomar consciência de quem você é, o inconsciente vai direcionar a sua vida e você vai chamá-lo de Uhum. destino, né? Destino, não. É E até quanto a mais questão de consciente. o mapa astrológico, né? Eu falo muito de destino porque tem coisas que realmente estão predestinadas, né, no mapa astrológico. E dentro desse predestinado, a gente tem o livre-arbítrio sempre. Se a gente tem consciência, é mais fácil de utilizar o livre-arbítrio. Ou então nós seremos vítimas, vítimas do destino. Porque pensa, Doutora, uma eu leitura gostaria astrológica. de. A gente já está aqui com 1 hora, quase 1 hora e 10. Eu gostaria de te convidar para mais uma live, porque tem assunto aqui. Claro. Você, como estudiosa que é, eu, outra que amo estudar, a gente tem assunto para conversar, né? Então, eu acho que compartilhar essas sabedorias, eu queria perguntar como que você utiliza o enneagrama, né? Fazer um mix aí de enneagrama, porque eu também estudo enneagrama já há mais de 15 anos, 16 anos que eu fiz a minha primeira formação de enneagrama, então a gente poder misturar bastante essas técnicas, trazer para o pessoal, eu acho que é muito rico. E você, uma pessoa tão jovem, com a sabedoria tão linda, tão grande, a gente precisa compartilhar esses conhecimentos. A gente não pode deixar só num grupinho restrito, né? Então, fica o convite para mais uma live Com para a certeza. O gente. coração está aqui quentinho, conectado, já dizendo assim, quantas lives forem necessárias. Ai, que maravilha, que maravilha. Obrigada, doutora. Bom, eu
agradeço a todos vocês que participaram aqui com a gente, tanta gente querida, obrigada. E a Querida. todos que também vão assistir essa live no meu canal de astrologia, Astrologia e Você, no canal da doutora Miriam. Muito obrigada. E dúvidas, coisas que vocês queiram conversar sobre este tema que a gente trouxe para vocês, coloquem na caixinha de mensagens embaixo, que na medida do possível a gente vai respondendo vocês e até para gerar já perguntas para a próxima live que a gente vai fazer. Sim. Tá bom? Eu quero só fechar com mais uma citação do Jung que eu gosto muito, que eu Ai, acho que que delícia. Eu amo o Jung. é assim: conheça todas as técnicas, domine todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu Ah, que acredito lindo, profundamente nisso. que lindo. Bom, com certeza você tocou aqui nossas almas aqui com a sua alma linda, a alma linda que você tem. E só agradecimento mesmo, doutora. E ela também é minha doutora nas reposições hormonais e tal, e por isso que a gente tem essa garra toda, porque os hormônios estão em Bem dia, cuidado, né? Pelas indicações da doutora. com Tá bom, certeza, gente. querida. Muito Uma alegria. obrigada. Boa noite para vocês. Aqui já é boa noite, aí ainda no Brasil ainda boa tarde. Pessoal de Portugal também já é boa noite. E vamos nos ver muito mais vezes aqui no Astrologia e Você e no canal da doutora Miriam, que é Miriam, qual que Miriam é? Escher. Miriam Escher, Miriam com Y e N no final do Miriam. Myrian Escher. Isso. Tá bom, Quem quiser querido. seguir lá, Querida. conhecer um pouquinho do trabalho, tem muitas lives lá também para as pessoas conhecerem como funciona o trabalho, né? Um pouquinho de conhecimentos gerais, enfim. É só seguir lá que a gente vai trocando ideia. Gratidão, Maravilhoso. querida. Obrigada, gratidão. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.